Olá a todos e todas. Nesse terceiro vídeo de revisão dos nossos estudos sobre as religiões, após termos observado a forma como o conceito tem diversas formulações na tradição latina e como que se busca dar uma enquadrada nessa diversidade a partir da noção de uma busca pelo sagrado, uma relação com o sagrado, nós entramos em formas diversas de se pensar o estudo das religiões, compreendendo que esse estudo coloca diante de nós uma variedade muito grande de pensamentos, uma variedade muito grande de posicionamentos. Uma primeira dessas formas de estudo era o estudo comparado das religiões, que está associado normalmente com a história das religiões, e nesse estudo comparado, o que nós observamos prioritariamente é a busca de elementos comuns entre as diversas religiões. A ideia é compreender em que medida algo que está presente em uma religião reverbera em outras, mesmo que não seja exatamente da mesma forma. A gente pode pensar em exemplos como o dilúvio que está narrado na epopeia de Gilgamesh e que também vai estar narrada na Bíblia através do Gênesis, que seria uma repetição pura e simples, assim como a forma de nascimento do rei Sargão da Suméria e a forma de nascimento de Moisés é narrada com uma similaridade muito grande, mas a ideia do estudo comparado não é apenas frisar isto que seria imediato ou imediatamente observável, mas compreender que em outros traços também existe alguma proximidade entre tradições diversas, como nós observamos no momento anterior, em que analisávamos o conceito de religião, entendendo que muitas dessas religiões se originam em tradições tribais e trazem desse tribalismo elementos para dentro da própria forma de se relacionar com a religião. Uma valorização de divindades que são divindades da fertilidade, divindades que estão associadas à produção de alimento e, por outro lado, à medida que vai se desenvolvendo a urbanização, trazendo também uma série de relações com divindades da guerra, divindades de vitórias sobre outros povos. Esses elementos se repetem em muitas tradições e a busca dessas repetições está presente nessa forma de pensar um estudo comparado como um primeiro elemento. Mas esse primeiro elemento, quando ele vai se desenvolvendo, ele encontra uma bifurcação em duas grandes frentes. Uma frente que estaria associada a uma explicação, e isso nós trazemos a partir das nossas discussões do texto do Filorama e do Prandi. Essa forma de explicação tem uma ênfase no método sobre o objeto. Compreendendo que existe uma diversidade de religiões e que o estudo comparado, mesmo que se busque comparar várias religiões para se chegar a alguns elementos de proximidade, ele não vai nos permitir chegar a uma conclusão final. Esta parte dos estudos da religião vai dizer que é mais importante a observância ao método de estudo do que propriamente aos objetos. O que isso quer dizer? Eu não vou conseguir compreender todas as religiões, uma vez que não conseguirei compreender todas as religiões, eu precisarei pelo menos ter observância da forma de análise que farei ao analisar aquele grupo de religiões ou aquela religião que eu escolho analisar. Uma vez que a religião é tratada nessa forma de posicionamento como um fenômeno humano, como algo apresentado à ciência como um objeto,
este objeto deve sujeitar-se ao método e, nesse momento, daria-se ênfase, enfatizaria-se o método e a prioridade seria a ciência que analisa as religiões. Em oposição a este método, ou de uma forma diversa desse método, aparece essa outra forma que seria a compreensão. E na compreensão nós teríamos uma ênfase não mais no método, mas agora no objeto. A ideia é compreender que a experiência religiosa tem algo diverso por si mesma. A religião não é exatamente igual a outras formas de desenvolvimento cultural. E como ela não é exatamente igual a outras formas de desenvolvimento cultural, ela, na sua originalidade, na sua diferença em relação às outras formas, precisaria ser pensada por ser diversa. E neste caso, ao contrário da ênfase no método, se daria ênfase ao objeto. Ao invés de a ciência como mais importante para analisar a religião, nós teríamos a religião como algo mais importante a ser analisado pelas ciências. De um lado, então, um foco no objeto, enquanto o outro dá um foco no método. A busca que nós devemos tomar enquanto uma busca da área de ciência da religião envolve uma tentativa de equilibrar esses dois elementos. A religião não deve ser tratada como algo sem especificidade, sem diferença, como um objeto que seria apenas uma manifestação diferente das artes, por exemplo. A religião como uma das formas da cultura. Ela tem uma especificidade. E essa especificidade está naquilo que nós chamamos atenção anteriormente para uma relação com o sagrado. Algo que ultrapassa o uso comum. Algo que não está colocado neste uso comum. Por ter essa especificidade, o objeto precisa ser respeitado. Porém, se analisarmos apenas o objeto, se analisarmos apenas a partir dessa especificidade da experiência religiosa e não compreendermos que é necessário uma atenção, um respeito também ao método, nós acabamos criando uma interpretação, uma abordagem, uma relação que não é acadêmica, que não é científica. Então é necessário respeitar o método, a forma de analisar, a forma de chegar até o objeto. Mas é necessário, igualmente, compreender que este objeto precisa de um tratamento diverso de outros que estão associados ao mundo profano. Enquanto é possível tratar uma obra de arte apenas na sua representação artística, enquanto falamos de uma tradição profana, em termos de religião, nós precisamos compreender que aquela manifestação artística é também manifestação de algo a mais, de algo para além, de algo que se apresenta em relação ao sagrado. Essa busca do equilíbrio é o que nós vamos continuar trabalhando também nos nossos próximos encontros. Um grande abraço e até a próxima.